Imagine isso, o maior lutador de MMA da história acabou reencarnando como um escravo do exército demoníaco por causa de um erro de uma anjinha distraída. Mas como punição, os deuses acabaram enviando ela para servir como fada pessoal do Prota, para ajudar a matar o rei demônio. Mas nessa missão eles acabaram descobrindo que os verdadeiros inimigos não vão ser os demônios. Então senta aí, pega a pipoca que lá vem história. Nossa história começa mostrando várias pessoas trabalhando em um sol de mais de 30 graus Celsius. E mostra uma pessoa carregando uma tora de madeira com um goblin em cima. Quem é ele? Ele era um lutador de MMA com mais de 23 vitórias consecutivas e 0 derrota. Com apenas 23 anos, ele era considerado imbatível. Mas certa noite, quando ele tinha acabado de se aposentar, bem, o caminhão veio e fez aquela brincadeirinha. E agora ele tá aqui no pós-vida, né? Pensando que ele ainda nem tinha aproveitado a vida, né? De aposentado. Só que enquanto ele tá pensando nisso, aparece um flash de luz cegante e aparece uma anjinha falando que o nome dela é Rael. Mas eu vou chamar de Raeli, por quê? Porque Rael parece um nome de macho, então não dá muito certo eu chamar ele desse jeito não, viu? Ela fala que ela veio recrutar o Protinha. Protinha, pra onde é que tu tá olhando, Protinha? E aí, vocês calam a boca aí também, né? Vocês também estão olhando. Vocês acham que me engana, é? A Raeli fala que o Protinha pode se tornar um guerreiro e vai poder namorar várias beldades. Só que o Prota interrompe ela falando que ele ainda precisa pensar melhor antes de tomar uma decisão. Afinal, o menino é um trabalhador CLT. Só que a anjinha, já meio irritada, começa a mostrar como seria utilizando marionetes. Ela fala que assim que o Prota acordasse, ele iria encontrar um mestre de vila que iria oferecer missões e conforme ele completasse, ele iria ficar tão animado que iria oferecer sua mão da sua filha em casamento para o Prota. Só que o Prota ainda não tá muito convencido disso, então a anjinha tem que apelar, falando que o Prota pode nem reencarnar como um humano, quem sabe, né? Ele pode reencarnar como um sapo ou como uma minhoca. Vai saber, né? O Prota já se ajoelha nos pés dela, não, eu não quero fazer isso não, por favor, eu quero sim reencarnar. Então a anjinha estrala os dedos. Mas o Prota começa, não, ainda não estou pronto. Só que o meu guri foi-se embora. E a anjinha sai andando para atender uma ligação. A cena já corta mostrando que o Prota finalmente está acordando. E ouve alguém o chamando. O Prota fica se perguntando se é o mestre da vila que a anjinha falou. Só que ele recebe um soco no meio do estômago para largar de ser trouxa. Na hora o Prota se levanta perguntando quem é que quer morrer. Que na hora ele se depara com um demônio que provavelmente está passando por alguns probleminha no casamento, né? O demônio chifrudo pergunta para o Prota se ele é um guerreiro. O Prota, já se tremendo de medo, fala, sim, senhor, eu sou um guerreiro sim. Enquanto pensa se isso faz sentido, então ele teve uma conclusão. Então o Prota tem uma conclusão, deve ser um monstro tutorial. O Prota parte pra cima tentando dar um chute na cara do chifrudo. Só que o chifrudo defende como se não fosse nada, mostrando que o que ele tem de chifre ele tem de forte. E acerta um sossega-leão no Prota. A cena já muda, mostrando que o Prota está gritando lá dentro da sala, falando que quer de novo uma revanche com o chifrudo. Só que de repente aparece um Goblin falando para o Prota calar a boquinha, se não... O Prota na hora de fala, tá bom senhor, eu vou calar a minha boca. Quando o Goblin sai, o Prota fica se perguntando cadê a filha bonita do chefe que não apareceu. E pelo visto ele vai morrer virgem de novo. Enquanto o Prota tá se perguntando isso, ele percebe que alguém está chamando o nome dele. Quando ele olha, ele percebe que é outro prisioneiro, falando que onde eles estão é uma fortaleza do exército demoníaco, mantida por escravos humanos. O Prota pergunta por que eles estão ali, e fala que ele é um guerreiro. Só que o cara na hora começa a gritar, tem algum guerreiro por aqui? Na hora várias pessoas começam a gritar falando que é guerreiro. E ele fala que por aqui tem pelo menos 100 guerreiros. E aquele boi vermelho é Hendrik, comandante da divisão do exército demoníaco. E aquele Goblin é o Jax, guarda dos escravos e muito cruel. E fala que eles só estão ali por causa daquela anjinha maldita. Foi ela que enviou eles pra cá por acidente.
A cena já corta mostrando alguns dias depois, com o Prota carregando uma tora de madeira com Jaques em cima, gritando: "Matem os humanos e comam sua carnes!" Depois mostra o Prota deitado, morto de cansado no chão da sua cela, pensando que a Raelle tinha falado que tinha uma tal janela do status. E chama a janela de status, e vê que ele tem 28 de força, 29 de agilidade, 31 de vigor e 10 de magia. E fica pensando no que são pontos de guerreiro. Nesse momento, o mesmo carinha de antes fala que o Prota realmente é bem forte. Ele no nível 1 já tem atributos que passam de 30. Todos eles ali, quando estiveram no nível 1, os atributos dele eram bem baixos, não passavam de 20. E fala que se o Prota conseguir sair dali, ele pode mesmo se tornar um guerreiro. Só que o Prota simplesmente fala que, mesmo assim ele ainda é um escravo, ele vai dormir enquanto o cara continua gritando: "Você é um guerreiro, você é um guerreiro." Só que o Prota não liga e simplesmente dá boa noite pra ele. Já mais à noite o Prota acorda e fica olhando de novo para sua janela de status, pensando que por que será que pra todo mundo que ele perguntou ninguém sabia o que era pontos de guerreiro. Só que nesse momento ele vê 2 balões saindo do nada e percebe que é Raelle. Ela apareceu falando que vai explicar o que são pontos de guerreiro, mas o Prota não tá nem aí, simplesmente pega ela com uma cara de poucos amigos. Alguns minutos depois, o Prota pega ela e coloca em uma vara de pesca, como se fosse uma isca, e fala que então, como punição, os deuses enviaram ela para cá, como se fosse uma ajudante para ele. A Raelle fala que ela vai ajudar o Prota a conseguir derrotar o Lorde Demônio, mas o Prota interrompe ela falando que ele não quer mais ser um guerreiro, ele só quer uma vida simples e normal. Mas a Raelle fala que ele é o único que tem um potencial maior entre todos os guerreiros. Só que o Prota fala que ele não se importa com os deveres públicos e fala que já está cansado de lutar. Mas nesse momento ele ouve passos se aproximando e ouve os goblins falando para ele vir logo, que é Hendrik que quer vê-lo. A Raelle fala que ela tem a magia da ocultação, então não precisa escondê-la. E ela desaparece das mãos do Prota. Já mais à tarde, o Hendrik fala para o Prota que o Jaques disse que ele vinha deixando muito orgulhoso com a sua serventia e lealdade. E como você vem trabalhando muito duro recentemente, resolvi te dar o cargo de supervisor dos escravos. Só que a Raelle começa a gritar no ouvido do Prota para ele não aceitar isso. Ele é um guerreiro. Nesse momento, Hendrik pergunta que barulho é esse. Na hora, o Prota taca a cabeça no chão, falando que é uma honra servir ao exército demoníaco, senhor Hendrik. Mal sabe o Prota que essa simples escolha vai mudar completamente a sua vida. Já no outro dia, mostra o Prota no primeiro dia de supervisor dos escravos, com ele gritando com todo mundo, falando que a avó dele trabalha mais rápida que eles. E olha para a janela de status, vendo que os seus atributos de carisma aumentou. Ele começa a endoidar do nada, gritando para todo mundo que ser supervisor é muito bom. Na hora as pessoas olham para ele pensando: que diabo ele tá fazendo, afinal ele não era um guerreiro? Nesse momento a Raelle começa a gritar no ouvido do Prota, perguntando se ele não é um guerreiro, o que diabo ele tá fazendo, ordenando os escravos. Mas o Prota simplesmente corta ela, fala que ele só tá fazendo o que o sistema mandou ele fazer. Mas ela pergunta se puxar o saco do capitão do exército demoníaco faz parte da missão do sistema. Então o Prota lê a missão pra ela: por erro de algum idiota, você acabou sendo enviado para o exército demoníaco. Que tragédia, né? É como acabar papel higiênico. Então, caia nas graças do Capitão Hendrik e conquiste sua confiança. A Raelle já fala logo que não pode ser do sistema essa mensagem, até porque o sistema utiliza uma linguagem formal. Só que nesse momento acaba chegando um goblin falando para o Prota que o Hendrik quer vê-lo. Enquanto isso, a Raelle fica pensando que só os cabeças lá de cima conseguem mudar a janela de status. Então por que eles iriam fazer isso pelo Prota? Já no gabinete do Hendrik, ele fala que o Prota fez um bom trabalho cuidando dos escravos, mas o Prota começa a falar que tudo isso é graças à administração e liderança do grandioso Hendrik. A Raelle fala para o Prota que essa bajulação falsa nunca vai dar certo, mas contrariando as expectativas dele, o Hendrik fica corado, meu, que é isso? Um boi corado é a primeira vez que eu vejo, viu, o chifrudo corado. Nesse momento o sistema fala que o Prota conseguiu concluir a missão
missão e ganhou 100 pontos de guerreiro. Nenhum dos dois acredita que realmente deu certo mesmo. Nesse momento, o Prota pede autorização para treinar os escravos e começa a falar para o Handruk imaginar um escravo que possa fazer o trabalho de 3 escravos sozinho, e que a comandante do Handruk com certeza iria ficar feliz com isso, até iria elogiá-lo. Handruk, ouvindo isso, na hora aceita o pedido do Prota. Já mais tarde, a Raelle tá fazendo birra, falando que ela não tem mais um guerreiro, o Prota se corrompeu. Mas o Prota nesse momento fala: AFF, você é irritante. Aqui nós podemos perceber que a tradutora é uma mulher, né? Até por causa que, bem, eu nunca vi nenhum homem utilizar essa fala AFF, que até agora eu ainda não sei o que essa fala AFF significa, alguém sabe aí? Nesse momento o Prota fala que quer iniciar uma revolta e a Raelle pergunta: como assim uma revolta? O Prota fala que existe pelo menos 500 soldados demoníacos e mais de 3.000 escravos. Se houver uma revolta, eles podem conseguir escapar, e no meio da multidão, com a bagunça, ele pode conseguir escapar. E depois ele fala que vai dar uma olhada agora na loja do guerreiro para ver o que tem de bom. Ele, todo ansioso, abre a loja do sistema para ver as habilidades, mas quando ele vê, as habilidades são tudo um lixo. Habilidade segurar a respiração por mais tempo. Habilidade segurar o cocô por mais tempo. Mas essa habilidade de segurar o cocô até que é boa. Já pensou se você tá com uma diarreia daquelas braba no meio de uma multidão? Desculpa aí, pessoal, esse negócio aí foi extremamente desnecessário. Todas as outras habilidades são tudo de culinária e faxina. Na hora o Prota já sai correndo atrás da Raelle, falando pra ela parar de ser vigarista. E a cena já muda para outro dia, com o Prota mandando todo mundo cantar a música do exército demoníaco. Matem os humanos e comam sua carne. Durante a caçada, esquecemos toda a dor. Nós somos o grande exército demoníaco. E pessoal, calma aí. Não precisa de violência. Baixa essa pedra aí, que eu já vou parar de cantar essa música aqui do exército demoníaco. Bora botar logo a música, o tema principal, né? Senão eu vou ser massacrado aqui por vocês. Voltando ao vídeo, o Chifrudo tava só olhando o Prota, pensando que realmente foi uma boa ideia ter mandado ele cuidar dos escravos. Mas só que nesse momento chega o Jax gritando que o exército humano está atacando e que eles já tomaram a 8ª divisão. Handruk, ouvindo isso, fica só pensando que se eles tomaram a 8ª divisão, vai ser só questão de tempo até eles chegarem ali. Então eles têm que recuarem o mais rápido possível. Mas antes ele precisa buscar alguém. Afinal, a regra de uma guerra é que nunca pode se deixar um oficial competente. Então ele vai buscar o Yongseong para vir com ele, ou seja, o Prota. E a cena mostra o Prota falando que ouviu um barulho, mas ele não liga muito e continua pensando que ele não consegue treinar os escravos por causa da vaca vermelha que fica de olho nele toda hora. Mas nesse momento, olha quem pousa atrás do Prota igual um míssil. E fala para o Prota que eles precisam sair dali urgentemente e não dá tempo dele explicar. O Prota já fica: o quê? Agora pra onde? Só que nesse momento eles conseguem ouvir várias pessoas se aproximando e um cara aparece gritando para todos os cavaleiros atacar e matar todos os goblins. E na hora eles começam a atacar, fazendo uma limpa em geral. E logo em seguida eles avistam o Pesadelo Vermelho. E vários partem para cima do Handruk tentando matá-lo. E o Prota, vendo isso, pensa que finalmente ele tem uma oportunidade de escapar. Só que quando o primeiro cavaleiro ataca o Handruk, ele é parado pelas mãos do Handruk, que começam a apertar sua cabeça até esmagar. E depois ele joga o cavaleiro contra o chão, causando uma enorme explosão. E você vira para o Prota perguntando se ele está bem. O Prota, já se cagando de medo, começa a falar para o Handruk que ele está bem sim, e é melhor eles saírem logo dali. E a cena já muda para depois, quando o exército humano conseguiu derrotar os goblins, com eles separando, por algum motivo desconhecido, os civis dos guerreiros. E aparece um cara que é chamado de Oliver Grimir, que é duque do Império Drazen e é comandante do exército humano. Ele começa a perguntar para um cavaleiro que está ali se todos os guerreiros já foram separados dos humanos normais. E quando o soldado confirma que sim, ele começa a ordenar eles a fazerem aquele serviço e vai embora dali como se nada estivesse acontecendo. E logo em seguida, todos os cavaleiros começam a sacar suas espadas e partem para cima dos guerreiros para matá-los.
Qual será a treta desse Império Drazen? Bem, então fica até o final para nós saber, né? E a cena já muda para a carruagem onde o Prota tá sendo levado junto com o Handruk, com o Prota lamentando, pois agora ele tá entrando na Toca do Leão e o seu sonho de liberdade está cada vez mais distante. Ele fica falando que o Handruk matou todo mundo que se aproximou dele, ninguém teve nem coragem de perseguir eles mais. A Raelle até tenta consolá-lo, mas ele manda ela sair de perto e chama ela de vigarista. Só que com toda essa comoção, o Handruk acaba acordando e pede desculpa por ter cochilado um pouco e pergunta se o Prota estava dizendo alguma coisa. Na hora o Prota já começa a puxar o saco do Handruk, falando que ele estava tão feliz de estar ali com ele que até começou a falar sozinho. Ouvindo isso, o Handruk fica feliz e começa a falar para o Prota que quando eles chegarem, ele vai alistá-lo oficialmente ao exército demoníaco. Ouvindo isso, o Prota cabisbaixo começa a falar que vai ser uma grande honra. Que é honra? Realmente vai ser uma grande honra se alistar no exército demoníaco, senhor. Eu estou até chorando de alegria. Ouvindo isso, eu fiquei até com pena do Prota. E a cena já corta para o momento em que eles chegaram no castelo da comandante, com o Prota falando para o Handruk que vai ser uma honra conhecer a comandante deles. O Handruk fala que realmente vai ser uma honra ele conhecer ela, mas é melhor o Prota estar ciente de uma coisa, é melhor ele se comportar da maneira melhor possível, porque senão é arriscado ele morrer. O Prota na hora tranca o Butico, mas ele tenta manter a calma, até porque ele tá entrando na Cova do Leão. Chegando lá, o Handruk pergunta se eles podem entrar, e ela autoriza. E o Prota na hora já vê que a comandante é uma mulher. E logo ao entrar, eles percebem a comandante Hermes, que é a comandante do 8º Batalhão. E aqui podemos observar o seu imenso poder. O Prota até fica gamado na comandante, mas eu também não culpo meu Guri, né? E vocês também não devem culpar não, também igual ele. O Handruk começa a falar que infelizmente ele não conseguiu defender a fortaleza e pede desculpa. Mas a Hermes começa a falar que a culpa não foi dele, e sim daquele inútil capitão da 8ª divisão. Ela começa a ficar com tanta raiva dele que só a pressão que ela está emitindo é suficiente para o Prota não conseguir mais respirar. O Prota não está mais aguentando, ele está quase falecendo com aquela pressão imensa que ele está sentindo. Mas a Hermes se acalma mais e pergunta ao Handruk quem é o humano que ele trouxe com ele. O Handruk fala que ele é o cara com quem ele tinha mencionado antes com ela em cartas, e fala que trouxe ele para se alistar agora oficialmente no exército demoníaco. O Handruk menciona que também não é tão incomum assim humanos se alistarem no exército demoníaco. Então, pelo visto, houveram outros humanos que se alistaram no exército demoníaco. O que essa história nos aguarda, hein? Tá ficando cada vez mais interessante ela. A Hermes começa a falar que o Prota é bem fofinho. Mas é uma pena, porque se ele for deixado no exército demoníaco, ele vai ser morto em poucos minutos. O Handruk começa a pedir permissão para treinar o Prota, para ele não acabar morrendo assim que entrar no exército demoníaco. Mas a Hermes recusa, falando que o tempo do Handruk é muito importante para desperdiçá-lo com o humano. Mas de repente ela começa a abrir o bocão em um ângulo completamente maravilhoso, tirando a sua boca, é claro. Olha esses dentes. Ela enfia sua mão dentro daquele bocão dela e começa a tirar o seu pet lá de dentro. E fala que o Prota vai ser o cuidador do seu bichinho. E pergunta se o bichinho dela não é adorável. O Handruk começa a falar que ele consegue sentir aquele imenso poder vindo daquela criatura, mesmo que ela ainda seja apenas um filhote. A Hermes pergunta para o Prota se ele não gostou do seu bichinho, o nome dele é Bobo. O Prota na hora, já se tremendo de medo, começa a falar que vai ser uma honra ele cuidar do Bobo. Então ela simplesmente coloca o Bobo no colo do Prota e começa a falar que o Bobo vive comendo os cuidadores dele. Então é meio difícil sempre encontrar um cuidador novo. Que bom que ele chegou a tempo. Ela fala isso enquanto o Bobo já tá mordendo a cabeça do Prota para tentar devorá-lo. Já mais tarde, o Prota está conversando com a Raelle que ele recebeu uma nova missão de guerreiro. Só que essa dizia para ele conseguir a aprovação do Bobo. E essa ainda valia 200 pontos. Só que enquanto ele está se perguntando isso, de repente aparece um Goblin calvo no local. Que é a primeira vez que eu vejo um Goblin calvo, viu? O Prota já rapidamente se curva e pergunta onde é que estão os outros cuidadores do Bobo.
Então o Goblin Calvo olha pro Prota e fala que todos os outros cuidadores do Bobo foram mortos por ele. Ele fala isso enquanto o Bobo já tá lambendo a careca do Goblin Calvo como se fosse um pirulito. Rapidamente ele já corre pra trás das pernas do Prota e começa a falar que um humano é muito mais gostoso que um Goblin. Ele tenta empurrar o Prota em direção ao Bobo, falando que se eles continuar assim, um deles vai morrer. Então, se é assim, o Prota simplesmente pega nele e arremessa ele para o Bobo, falando: olha, Bobo, um petisco! O Bobo vai todo felizinho atrás do petisco. Só que a cena que se desenrola ali, né, nem um pouquinho bonitinha. Já mais tarde, a Raeli está tentando fugir do Bobo, enquanto o Prota tá falando pra ela ficar distraindo ele só mais um pouquinho, enquanto ele procura algo útil no sistema. E ele encontra um osso no sistema, que rapidamente ele compra e joga para o Bobo, que rapidamente agarra o osso no ar sem nenhuma dificuldade. A Raeli, morta de cansado, pergunta para o Prota se ele não poderia ter encontrado aquele osso um pouco mais rápido não. Mas o Prota não liga e simplesmente começa a se gabar que é muito inteligente. Mas enquanto ele tá fazendo isso, o Bobo vem por trás e morde o Prota, só que ele só consegue arrancar um pedaço da blusa do Prota. Pelo visto o Bobo gosta mais de carne fresca. O Prota fica se perguntando o que é que ele pode fazer para acalmar o Bobo e tem uma ideia. E de repente ele começa a gritar para o Bobo que eles vão passear. E o Bobo fica todo felizinho e pula no colo do Prota para ir passear. Já mais tarde o Prota está passeando com o Bobo e se perguntando onde é que fica o refeitório. E a Raeli encontra um Goblin e fala para eles irem perguntar para o Goblin. E quando o Prota vem perguntar lá onde é que fica o refeitório, o Goblin fica falando para ele: ora, humano imundo, o que é que você tá fazendo aqui? Eu vou te matar e te comer. Mas quando ele vê o Bobo, ele muda de ideia na mesma hora. E o Prota pergunta de novo, só que com um pouquinho mais de delicadeza. O Goblin fala que o refeitório está à esquerda e simplesmente sai vazado dali, como se a vida dele dependesse disso. Os dois ficam sem entender nada, mas de repente eles começam a cascar na gargalhada do Goblin. Mas só que quando o Prota se vira para encontrar o Bobo, cadê o Bobo? E vamos ficando por aqui. E a meta de like continua a mesma, 50 e eu trago a continuação. E desculpa pela demora do vídeo, pessoal, é que semana passada eu tava doente, então eu não pude trazer continuação. Então, se você assistiu até aqui, comente bobo, para me saber que você viu até aqui, até porque eu fico muito feliz quando vejo que alguém assistiu meus vídeos até o final. Mas é isso, né? Então, tenha um bom dia ou uma boa noite, fique com Deus e tô ficando por aqui. E até o próximo vídeo!